meus caros ouvintes, preparem-se para adentrar um labirinto de segredos, luxúria e loucura, escondido no coração pulsante de São Paulo. Não muito longe de onde o tráfego grita e os arranha-céus arranham o céu, existe um lugar que respira o silêncio de uma tragédia. Uma mansão imponente e esquecida, com torres e gárgulas que observam a cidade com olhos mortos. O castelinho da Rua Apa, ele não é apenas um monumento arquitetônico, é um túmulo de pedra para os desejos mais obscuros de uma família. Um palco onde o amor se retorceu em ódio e a paixão em sangue. O que vocês pensam saber sobre tragédias urbanas? Esqueçam, porque o castelinho não conta sua história para qualquer um. Ele a sussurra apenas para aqueles que ousam ouvir. E a verdade, bem, a verdade pode ser mais perturbadora do que qualquer fantasma. Era o ano de 1937. São Paulo fervilhava com a promessa de progresso e ares de modernidade, mas suas vielas e casarões antigos guardavam segredos profundos. Na Rua Apa, número 333, erguia-se o Castelinho, uma construção que destoava do entorno, com sua arquitetura gótica e ar misterioso. A família de nobres portugueses, os Rebelinho, vivia ali, imersa em uma aura de riqueza e excentricidade. Mas por trás das cortinas pesadas e dos jardins bem cuidados, uma escuridão se infiltrava. Na madrugada de 12 de maio daquele ano, a polícia foi chamada por vizinhos alarmados. Tiros, gritos, quando as portas de Carvalho se abriram à força, revelaram um cenário de horror. O patriarca, o filho e a filha jaziam mortos, vítimas de uma chacina brutal. Um pacto suicida. Um assassino misterioso. A verdade nunca foi plenamente desvendada, e o castelinho, marcado pelo sangue, nunca mais foi o mesmo. Sua reputação de local assombrado cresceu, e as histórias de sua aura maligna se espalharam por toda a cidade. Mas eu lhes digo, o que realmente aconteceu naquela noite é muito mais perturbador do que fantasmas. É sobre a natureza distorcida da paixão humana. O Castelinho era a joia da coroa dos Rebelinho. Seu patriarca, Dr. Virgílio Rebelinho, um homem de posses e gostos refinados, mas com um temperamento explosivo e um apego doentio à beleza e ao controle. Sua esposa, Dona Sofia, havia falecido anos antes, e desde então, o Dr. Virgílio se tornara ainda mais recluso, sua vida girando em torno dos dois filhos, Álvaro e Maria Cândida. Álvaro, o primogênito, era um jovem de corpo atlético e beleza clássica, mas de espírito oprimido. Obedecia ao pai com uma devoção que beirava a submissão, escondendo por trás de um sorriso forçado uma melancolia profunda. Maria Cândida, a filha mais nova, era a personificação da graça. Seus longos cabelos negros e olhos penetrantes eram a obsessão do pai, que a mantinha perto, protegida e, de certa forma, aprisionada nas paredes do castelinho. Ela, por sua vez, exalava uma inocência que beirava a ingenuidade, alheia à teia de tensões que se tecia ao seu redor. O Dr. Virgílio tinha uma visão peculiar da vida. Ele acreditava na pureza da forma, na perfeição estética e na obediência cega. Seu castelinho era um reflexo disso. Cada peça de arte, cada móvel, cada rosa no jardim eram dispostos com uma precisão quase obsessiva. Mas a perfeição externa escondia as rachaduras internas da família. Havia um silêncio no castelinho. Não o silêncio da paz, mas o silêncio que se forma quando as palavras se sufocam, quando os desejos se reprimem e quando a verdade é enterrada sob camadas de conveniência. A tensão começou a se manifestar em pequenos detalhes. O cheiro de incenso, que antes trazia um ar de santidade ao lar, tornou-se pesado e enjoativo, misturado a um odor persistente de mofo e algo adocicado.
quase pútrido que parecia vir das paredes. A luz que entrava pelas janelas góticas, filtrada por vitrais escuros, dava aos cômodos um ar perpétuo de crepúsculo. Os empregados, que antes circulavam livremente, passaram a se mover em sussurros, com olhares furtivos, como se tivessem medo de despertar algo adormecido. Álvaro começou a ter pesadelos. Sonhos vívidos com corredores escuros, risadas abafadas e a figura de seu pai, com um sorriso distorcido, observando-o. Ele acordava suado, com uma sensação de asfixia. Maria Cândida, por sua vez, desenvolveu um hábito estranho. Passava horas no quarto do falecido pai de Virgílio, o avô que ela nunca conheceu, olhando fixamente para um retrato antigo. Ela dizia sentir uma presença ali, algo que a acalmava, mas também a assustava. O Dr. Virgílio, por outro lado, parecia cada vez mais absorvido em seus próprios pensamentos. Ele passava noites em claro em sua biblioteca, escrevendo em um diário com uma letra frenética. Seus olhares para Maria Cândida se tornaram mais intensos, mais possessivos, e para Álvaro, mais frios e cheios de desprezo. A atmosfera no castelinho se tornou claustrofóbica. Era como se as paredes se fechassem e o ar se tornasse cada vez mais difícil de respirar. As janelas, mesmo abertas, não traziam alívio. Os sussurros dos empregados se tornaram mais alarmantes. É o sangue, diziam. O sangue deles não pode ser purificado. O incidente que selou o destino da família ocorreu em uma noite de tempestade, com trovões rasgando o céu de São Paulo. Álvaro, incapaz de dormir, desceu à biblioteca para buscar um livro. A porta estava entreaberta. Uma fresta de luz vazava e ele ouviu vozes. A voz de seu pai, baixa e autoritária, e a voz de sua irmã, Maria Cândida, que soava estranhamente doce e submissa, mas com um tom que ele nunca havia ouvido antes. Um misto de medo e algo mais. Álvaro hesitou, o coração batendo forte. Ele espiou pela fresta. A cena que viu o congelou. Seu pai estava de pé, imponente, observando Maria Cândida, que estava sentada em uma poltrona, seus olhos fixos no retrato do avô. O Dr. Virgílio falava sobre legado, pureza de sangue e sacrifício. E então ele viu a mão de seu pai repousar sobre o ombro de Maria Cândida, com uma intimidade que o fez sentir um arrepio de repulsa e um medo primitivo. A boca de Maria Cândida se moveu em um sussurro quase inaudível, mas Álvaro pôde ler os lábios. Eu sinto a presença do avô. Álvaro recuou em pânico silencioso. Ele não conseguia entender, mas a sensação de algo proibido, profano, o invadiu. A imagem da mão de seu pai no ombro de sua irmã, a voz dela, a figura do avô no retrato observando, tudo se retorceu em sua mente. Ele correu de volta para seu quarto, a mente em frangalhos, tentando abafar as imagens e os sons. Na manhã seguinte, o silêncio no castelinho era diferente. Não era o silêncio pesado e opressor, mas um silêncio vazio, como se a vida tivesse sido sugada dali. Os empregados estavam agitados. Ninguém atendia aos chamados. Álvaro desceu, o corpo trêmulo, a espingarda de caça de seu pai nas mãos, movido por uma fúria e um pavor que não conseguia controlar. Ele encontrou seu pai na biblioteca, sentado em sua poltrona, uma arma na mão. Seus olhos estavam vidrados e um sorriso doentio, quase de êxtase, adornava seus lábios. No chão, a poucos metros, jazia Maria Cândida. Seus olhos estavam abertos, fixos no teto, e em seu rosto uma expressão não de terror, mas de uma paz estranha, quase um sorriso.
e o cheiro adocicado e pútrido estava mais forte do que nunca, como se a própria morte exalasse um perfume mórbido. Álvaro não conseguiu processar o que havia acontecido, quem havia feito aquilo, mas a visão do sorriso doentio em seu pai e a paz macabra no rosto de sua irmã desencadeou algo dentro dele. A mente de Álvaro, já frágil, se estilhaçou. A arma em suas mãos tremeu. Ele apontou para o pai, a fúria e o desespero se misturando. Um tiro. O corpo do Dr. Virgílio despencou. E então, sem saber o porquê, sem conseguir parar, Álvaro virou a arma para si mesmo. Outro tiro. E o silêncio desceu sobre o castelinho da Rua Apa. Um silêncio agora definitivo. Os peritos da época ficaram perplexos. A cena sugeria um duplo homicídio, seguido de suicídio, mas os motivos eram obscuros. O diário do Dr. Virgílio, encontrado em sua escrivaninha, falava de purificação, legado divino e o sacrifício necessário para a união perfeita. Palavras sem sentido para a maioria, mas que para Álvaro, talvez, tivessem se encaixado em um padrão aterrorizante. O castelinho da Rua Apa foi lacrado, seus segredos trancados em suas paredes. Por décadas, a mansão permaneceu abandonada, um símbolo da tragédia e do mistério. Disseram que o fantasma de Maria Cândida era visto nas janelas, que sussurros podiam ser ouvidos à noite, que o cheiro adocicado e pútrido ainda pairava em seus cômodos. Hoje o castelinho está parcialmente revitalizado, mas a aura de mistério e horror persiste. As pessoas evitam a Rua Apa à noite, com medo de encontrar não um fantasma, mas o eco de uma paixão distorcida, de um desejo proibido que consumiu uma família inteira. E o que era a presença do avô que Maria Cândida sentia? Seria uma desculpa para o inominável, ou algo mais antigo e sombrio influenciando a linhagem rebelinho? Um desejo que passava de geração em geração, buscando sua união perfeita. Pensem bem, meus amigos. Vocês acreditam que a linha entre o amor e a obsessão pode se romper de forma tão grotesca? Ou que os desejos mais reprimidos de uma família podem se manifestar em uma tragédia que mancha gerações? O que vocês fariam se as paredes de sua própria casa guardassem segredos tão aterrorizantes? Cuidado, pois no castelinho da Rua Apa, o verdadeiro horror não são os fantasmas, mas a sombra dos desejos que a humanidade, às vezes, se recusa a confrontar.